Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, uma palavra que tem como tema o cego de Jericó. É essa a palavra que Deus revelou aos nossos corações para trazer para a sua igreja nessa oportunidade, para o seu povo. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra, diante de uma passagem muito importante e curiosa, que traz ensinamentos para a minha e para a tua vida, e é sobre esta passagem de Jesus em Jericó, tendo um encontro com este cego Bartimeu, o cego filho de Timeu, que nós iremos trazer uma palavra para os nossos corações sobre o tema: que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor, porque essa foi a pergunta que Jesus fez para aquele cego: que queres que eu te faça? E partindo desta pergunta, nós precisamos saber que primeiro é necessário saber o que quer. Quando nós se aproximamos de Deus, quando nós temos algum sonho, algum objetivo, é necessário primeiro saber o que queremos. Nós precisamos ser objetivo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tem gente que não sabe o que quer para a sua vida. Uma hora quer namorar, outra hora quer ficar solteiro, uma hora quer casar, outra hora quer ficar solteiro, uma hora quer trabalhar, outra hora quer pedir a conta no trabalho. E uma pessoa que não tem foco, que não tem objetivo, que não tem competência, ela não vai se estabelecer. Algumas pessoas descobrem o que querem ser logo cedo, e quanto mais cedo nós descobrir aquilo que nós queremos ser, mais sucesso, mais êxito nós teremos naquilo a qual nós escolhemos. Tem pessoas que só escolhem o que quer ser após os 30, outros após os 40, outros após os 50. Toda hora é hora de descobrir o que queremos, mas quanto antes descobrir aquilo que queremos, é certo que mais tempos nós temos para lutar pelo nosso sonho, pelo nosso projeto, por aquilo que está dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, pela revelação desta palavra, eu quero dizer que você precisa saber o que você quer para a sua vida. É preciso saber o que nós queremos para a nossa vida pessoal, é preciso saber o que queremos para a nossa vida profissional, e é importante saber o que queremos da parte de Deus para a minha e para a tua vida. Salomão, em sonho, Deus fala com Salomão e Deus pede para que ele faça um pedido, e ele pede a Deus sabedoria para governar o povo do Senhor.
ele tinha um objetivo, ele queria sabedoria para um propósito, para governar o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E junto com esse pedido, Deus acrescenta longevidade, Deus acrescenta prosperidade, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor, e conhece a intenção do meu e do teu coração. Precisamos saber o que queremos diante de Deus. E nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, diante de uma palavra a qual vai nos mostrar a objetividade deste cego Bartimeu, ao querer ver, ao querer enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele clamava a Jesus para que tivesse misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é necessário saber que na palavra de Deus está escrito que pedi, e dá-se-vos-á. Está escrito que aquele que pede recebe, ao que bate se abre, e aquele que busca encontra. Quando nós queremos algo que parece difícil para mim, que parece impossível para mim, impossível para você, é pela fé que nós alcançamos, é pela graça, é pela misericórdia de Deus que nós alcançamos para a nossa vida, quando nós colocamos a objetividade junto com a fé diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O cego Bartimeu, o cego filho de Timeu, ele tinha um objetivo, ele queria ver, ele queria enxergar. A sua cegueira fazia com que ele vivesse mendigando à beira do caminho, vivendo em uma vida de humilhação, em uma vida de pedinte à beira do caminho. E para ele, aquela vida de mendigo não era o tudo que ele precisava. Ele tinha objetivos maiores. Ele tinha sonhos maiores, ele tinha coisas maiores para conquistar. Ele não queria apenas viver se humilhando. Ele não queria viver à beira do caminho, à mercê da esmola de um, à mercê da esmola de outro. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de ser ele um mendigo legalizado pelo Império Romano, porque na passagem nós vamos entender que ele possuía uma capa, e aquela capa era doada pelo Império Romano como uma permissão, como um aval, para que as pessoas que tinham deficiências pudessem mendigar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim ele tinha objetivos maiores. Mesmo assim ele tinha sonhos maiores. Ele queria ver, ele queria ter a sua autonomia. Ele queria ter o seu domínio próprio. Ele não queria ser guiado por outros. Ele queria andar com os seus próprios olhos e trilhar o seu próprio caminho, sem viver à mercê da esmola, das migalhas que caem na mesa. Louvado seja o nome do Senhor. E por falar em objetividade, certa feita, uma mulher cananeia, ela chega para Jesus, pedindo para que Jesus libertasse a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor, que vivia endemoniada. E Jesus fala para ela: não é bom, não é lícito que tire dos filhos para dar aos cachorrinhos. Jesus indiretamente ele chama aquela mulher de cachorra. Louvado seja o nome do Senhor. Simbolicamente, porque ela não era judeia, não fazia parte do povo escolhido de Deus, e Jesus ele havia vindo para os judeus, para os seus. E ela humildemente fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Trazendo ali uma humilhação, trazendo ali uma simplicidade. E Jesus, vendo a humilhação daquela mulher, a simplicidade daquela mulher, ele resolve operar e libertar a sua filha. Mesmo sendo ela uma mulher cananeia, mesmo sendo ela uma mulher estrangeira.
Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem cura para a minha e para a tua vida. Independente de sermos seu povo, independente de vivermos como bastardo, independente de vivermos como filho pródigo, Jesus, Ele tem cura para a minha e para a tua vida. E pela revelação desta palavra, eu quero te perguntar: o que queres que eu te faça? Qual é o seu objetivo para este final de ano? Qual é o seu objetivo? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o teu maior desejo? Todas as pessoas que chegaram diante de Deus, elas tinham uma objetividade, elas tinham algo que elas queriam. E eu e você, quando nós se aproximamos de Deus, nós precisamos ter objetividade, nós precisamos saber o que queremos. Não podemos viver como as ondas do mar, que é açoitada pelo vento e que vai para onde o vento leva. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter vontade própria, precisamos ter desejo próprio, precisamos colocar a nossa fé em Deus, exercer a nossa fé em Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E o que me chama a atenção neste momento dessa mensagem é que este homem era um mendigo legalizado, ele era cego. O que atrapalhava ele era a sua cegueira, o que atrapalhava ele de crescer, de viver, era a sua cegueira. E nos dias de hoje nós encontramos nos faróis, nós encontramos nas praças, nas esquinas, nas redes sociais, pessoas em perfeita saúde, desfrutando de uma perfeita juventude, vivendo na humilhação, vivendo do me dê, do me ajude, do eu preciso, e muitas vezes se fazendo até filho do diabo, usando de mentira para adquirir posses em benefício próprio, talvez para os seus vícios, para satisfazer a natureza carnal, a natureza pecaminosa, se fazendo filho do diabo. Mas pessoas que poderiam estar trabalhando talvez com enxada na mão, com a roçadeira na mão, talvez no computador. Louvado seja o nome do Senhor, talvez dirigindo um veículo, mas se entregar aos prazeres carnais, são escravos do diabo e vivem a serviço do diabo, mendigando em perfeita saúde, mendigando em perfeita juventude. E isso não agrada ao coração de Deus. Nós não podemos ser pesados uns para os outros. Cada um de nós tem que buscar os seus objetivos, cada um de nós tem que buscar construir a sua própria história, cada um de nós precisamos ter os nossos sonhos, precisamos ter os nossos projetos. Veja, este cego Bartimeu, apesar de ser um cego legalizado, apesar de ter uma garantia, aquela capa para pedir esmola, para que ele não morresse de fome e não fosse pesado para a sua família, ele não se contenta com aquela capa, com aquela licença de pedir esmola. E eu quero te chamar a atenção: muitas e muitas vezes você se contenta com o salário mínimo, muitas e muitas vezes você se contenta com a mixaria que é pago pelo teu trabalho, pela tua hora de trabalho, quando na verdade existe o universo inteiro a ser conquistado, quando na verdade nós temos um Deus que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, quando na verdade existe espaço para mim e para você lutar e vencer em meio à sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter foco, precisamos ter objetivo, precisamos ter a visão de águia, ter os olhos abertos, precisamos ter sonho, ter projetos. Não podemos ser escravos daquilo que nos torna refém, muitas e muitas vezes escravizados pelo vício, cego pelo vício, perder o interesse pelo trabalho, perder o interesse, louvado seja o nome do Senhor, pelo crescimento, pelos sonhos, pelos projetos. Mas hoje, pela revelação desta palavra, é dia de abrir mão desta capa, é dia de abrir mão dessa licença, é dia
de abrir mão dessa cegueira e buscar a visão espiritual, buscar a libertação da parte do Senhor, buscar desenvolver novos sonhos, novos projetos, novas ações, atitudes de fé diante de Deus, continuar a semeadura. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele, aleluia, que sonha, aquele que semeia sonho, ele colhe objetivo, ele colhe projetos, ele colhe, louvado seja o nome do Senhor, resultados, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Não se contenta com a capa da humilhação, não se contenta com as migalhas que caem na mesa do homem, mas contenta-te com as migalhas que caem do céu. Porque muitas e muitas vezes a capa, que é a licença para pedir esmola, ela nos limita. O cego Bartimeu, ele poderia viver o resto da sua vida mendigando, naquele ciclo vicioso de viver à beira do caminho, esperando alguém passar para lhe dar uma esmola. Você pode se contentar com o salário mínimo, pode se contentar com a mesada que lhe é imposta, mas você pode ir em busca dos seus próprios sonhos, pode ir em busca dos seus objetivos. Você pode se libertar da capa que lhe prende, pode se libertar da capa que te limita, aí exercer a tua fé em Deus, colocar a tua fé em Deus, voar nas alturas como águia. Louvado seja o nome do Senhor, e ter o nome do Senhor glorificado na tua vida. Tem gente que se contenta com a vida da humilhação. Enquanto Deus falava ao meu coração acerca desta mensagem, Deus me trouxe a memória e até mesmo a visão. Pessoas em perfeito estado, pessoas em perfeita saúde, vivendo uma vida de humilhação nos faróis, pedindo uma esmola, vivendo do me dê, do me ajude, me ajude. Quando na verdade o homem precisa viver do suor do seu rosto. Quando na verdade o homem, ele precisa ser leve em meio à sociedade, ser leve em meio às organizações religiosas, ele precisa ser leve para o Estado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Tem pessoas que já virou uma pedra de tropeço para o Estado. Tem pessoas que já virou uma pedra de tropeço dentro da igreja, vivendo do me dê. Tem pessoas que já virou uma pedra de tropeço no meio da sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, que já abriu mão dos sonhos, dos projetos, já abriu mão, louvado seja o nome do Senhor, da garra, da determinação de lutar e vencer, que já se entregou e que se contenta com a capa da humilhação, se contenta, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que lhe é dado, com aquilo que cai da mesa. Louvado seja o nome do Senhor, quando na verdade existe o infinito te esperando, quando na verdade, louvado seja o nome do Senhor, Deus pode eternizar a minha e a tua vida, quando na verdade Deus pode soprar o meu e o teu nome por toda a humanidade, de geração em geração, assim como Ele soprou o nome do cego Bartimeu até os dias de hoje, na minha e na tua vida, por esta palavra. Existe o infinito a ser conquistado, e nós não podemos nos contentar com as migalhas, não podemos nos contentar com o me dê. É preciso acordar com objetivo, é preciso dormir com objetivo, é preciso saber o que queremos. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu, ele não quis viver a mercê daquela capa, a mercê da licença do Império Romano, mas ele queria algo maior, ele queria algo mais importante. Ele estava diante daquele que podia dar. Louvado seja o nome do Senhor. E ouvindo que Jesus estava passando,
sabendo da fama que Jesus era o Filho de Deus, sabendo que aonde Jesus passava, cegos via, surdos ouvia, mortos eram ressuscitados, coxos eram levantados, louvado seja o nome do Senhor. Ele não perdeu a sua chance, ele não perdeu a sua oportunidade de clamar, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E pela revelação desta palavra, eu quero te dizer que Jesus te encontra por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a pergunta que eu quero te fazer é: que queres que eu te faça? Eu não posso fazer nada pela tua vida, eu não tenho poder de fazer nada pela tua vida, mas em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o poder nos é dado, e eu quero profetizar visão do céu para a tua vida, audição do céu para a tua vida, sonhos grandes. É preciso sonhar, é preciso projetar, é preciso se libertar. Louvado seja o nome do Senhor, daquilo que nos coloca para baixo, daquilo que nos diminui. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como esse cego Bartimeu, ele resolve clamar, muitas e muitas vezes, para nós sair do lugar que estamos, para que ele saísse da posição de estar à beira do caminho, para que ele fosse liberto daquela capa, daquela limitação, ele teve que clamar. Nós sabemos que há uma diferença entre uma oração e um clamor. A oração nós fazemos em silêncio, a oração nós podemos fazer falando baixo, mas clamar é quando nós rasgamos a nossa voz, é quando nós gritamos na presença do Senhor. E muitas vezes, quando nós clamamos, quando nós gritamos na presença do Senhor, aqueles que não entendem tentam calar a nossa voz, aqueles que não entendem se incomodam com o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor, mas cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe do seu sonho, cada um sabe do seu projeto, cada um sabe onde quer chegar, cada um sabe o Deus que serve. Louvado seja o nome do Senhor. E para onde está indo? Para onde este caminho está te levando? Para onde este caminho está te levando? Você já se perguntou para onde este caminho está te levando? Aquela capa do cego Bartimeu levava ele todos os dias à beira do caminho a mendigar. Aquela capa era uma licença, louvado seja o nome do Senhor, dava sobrevivência, mas ele queria algo maior. Para onde você está indo? Louvado seja o nome do Senhor. O que tem te limitado, o que tem atrapalhado a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. O que tem te impedido de vencer na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, nós precisamos clamar nesta noite: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, dá-nos a visão, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos ser refém da capa, para que nós não venhamos ser refém daquilo que nos limita, daquilo que nos coloca para baixo, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos sair do ciclo vicioso em busca de uma nova caçada, em busca de novos sonhos e novos projetos, sem perder o foco, sem perder o objetivo, sem perder a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que me chama a atenção? É que enquanto aquele cego Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, havia muitos ali que o repreendiam para que ele se calasse. Sabe por que aquela multidão repreendia para que ele se calasse? Porque aquela multidão não conhecia a sua dor, aquela multidão não conhecia o seu coração.
Aquela multidão não tinha a fé que Bartimeu tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso ela mandava com que ele se calasse. Muitos ali o repreendiam, mandava com que ele se calasse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quanto mais mandava se calar, mais alto ele gritava. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus diz na sua palavra: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jesus tem coisas grandes para mim e para a tua vida. Jesus tem coisas grandes para mim e para a tua vida. Mas quando eu e você nós vamos em busca de uma nova caçada, de uma caçada fresca, louvado seja o nome do Senhor, assim como uma águia ela faz todos os dias em busca de uma nova caçada, em busca de carne fresca, em busca de novas conquistas, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que eu e você também venhamos ter a visão de águia, ter a objetividade de uma águia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a multidão vai tentar te calar, a multidão vai tentar te parar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso manter o foco, é preciso manter a nossa fé, é preciso manter a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, quando nós colocamos em Deus a nossa esperança, louvado seja o nome do Senhor, certamente alcançaremos os nossos sonhos, certamente alcançaremos os nossos projetos, e o nome do Senhor é glorificado na minha e na tua vida. Vai haver uma multidão tentando te parar, vai haver uma multidão tentando te tirar do foco, vai haver uma multidão te repreendendo para que você não clame ao Senhor, te repreendendo para que você se limite ao salário mínimo, te repreendendo para que você se limite ao sistema, te repreendendo para que você seja refém da capa o resto da sua vida. Mas o cego Bartimeu, quando Jesus manda chamar, ele lança fora a sua capa. Sabe por quê? Ele sai dali na convicção que ele não precisará mais daquela capa, ele não vai mais precisar daquela licença para viver mendigando. O que ele precisa enxergar para ir em busca do seu próprio sonho, o que ele precisa enxergar para ir em busca do seu próprio alimento, para ir em busca dos seus projetos e conquistar, porque dentro daquele homem havia um guerreiro, dentro daquele homem havia um lutador, havia alguém que não estava contente com aquela situação de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Vão dizer que os teus planos não darão certo. Muitos se levantarão contra mim e contra a tua vida para dizer: pare de sonhar, pare de projetar, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Dirão que outros tentaram e não conseguiram, mas quando eu e você temos foco, temos objetivo, quando eu e você nós fazemos como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava focado apenas em Jesus, ele não estava preocupado com a multidão da direita falava, não estava preocupado com o que a multidão da esquerda falava, mas ele estava preocupado com a resposta que ia vir de Jesus. E o objetivo dele era falar com Jesus. A resposta que ele precisava estava em Jesus, e a resposta para a minha vida está em Jesus, a resposta para a tua vida está em Jesus, a resposta para mim e para a tua vida não está na multidão que tenta nos parar, não está na multidão que tenta nos segurar, não está na multidão daqueles que tentam limitar os nossos sonhos, os nossos projetos. Há um universo inteiro a ser conquistado. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus conta com você. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza dirão que você não vai conseguir, que você não é capaz. E ainda mais, pessoas tentam armar ciladas contra a vida daqueles sonhadores. Porque o meu sonho incomoda, o teu sonho incomoda, assim como o sonho de José incomodou os próprios da casa, incomodou os seus próprios irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes o
sonhar incomoda, o projetar incomoda, exercer a fé incomoda. Louvado seja o nome do Senhor, mas o meu e o teu olhar tem que estar no autor e consumador da fé. Nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, exercer nele a nossa fé, esperar com paciência no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para realizar os meus sonhos, os teus sonhos. Assim como Ele realizou na vida do cego Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor, Ele também tem realização para mim e para a tua vida. Ele também tem realização para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Ainda que as circunstâncias provem que você não vai conseguir, ainda que as circunstâncias provem que você vai dar errado, louvado seja o nome do Senhor. Quebre a barreira da circunstância pela fé, quebre a barreira da circunstância pela ousadia, quebre a barreira das circunstâncias pela dedicação ao estudo, quebre a barreira das circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor, pelos ensaios, pelo foco, louvado seja o nome do Senhor. Tenha determinação naquilo que você quer, assim como este cego Bartimeu. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele pergunta: que queres que eu te faça? Quando nós temos a objetividade, quando nós temos um foco, quando nós pedimos ao Senhor, Ele diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pediu uma vez, não aconteceu, pede duas, pediu duas, não aconteceu, pede três. Vai batendo nessa porta, porque essa porta uma hora vai se abrir, uma hora a colheita vai chegar para a tua semeadura e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Precisamos olhar apenas para Jesus. Não podemos, aleluia, olhar para o que a multidão diz ou para o que a multidão pensa. Mas e se eu tentar e der errado, vão rir de mim? Mas se eu clamar e Jesus não me ouvir, se eu sonhar e Jesus não realizar, irão rir de mim? Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe. Mas a inveja vai bater na porta. Tudo isso faz parte na vida de um guerreiro. Foi assim na vida de José, é assim na minha vida, é assim na tua vida. Pode levantar quem quiser. Aquilo que você determina, louvado seja o nome do Senhor, pela fé. Aquilo que você pede a Deus, Deus Ele realiza na tua vida, porque Ele é Deus e Senhor da tua vida. O ano de 2023 está terminando. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos outros anos terminarão. Talvez você seja alcançado por esta palavra em 2030, 2040, 2050, não sei. Todos os anos chegarão ao seu final. E todo final de ano nós precisamos refletir. Todos os dias nós precisamos refletir para onde este caminho está nos levando. Precisamos refletir acerca da nossa semeadura, porque aquilo que semeamos é o que iremos colher. Precisamos ter foco, ter objetivo e ter a certeza que Deus Ele vai nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele cego, ele não desistiu do seu clamor quando aquela multidão tentou calar a sua voz. Ele não desistiu da multidão, louvado seja o nome do Senhor, não desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Clama mais alto pelos seus sonhos, clama mais alto pelos teus projetos. Foca mais no teu objetivo, se dedica mais às coisas de Deus. Continua olhando para Jesus, continua sonhando, ainda que o teu sonho seja muito alto. O sonho de José era muito alto, qual a lua, as estrelas e o sol se curvavam diante dele, ou seja, seu pai, sua mãe e os seus irmãos se curvavam diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Parecia um sonho muito alto, louvado seja Deus, mas aquele sonho havia nascido no coração de Deus. E o teu sonho nasceu no coração de Deus quando você trabalha em parceria com Deus.
Não importa o processo, não importa que você seja invejado, não importa que você seja jogado em um poço na cisterna, não importa que seja vendido como escravo, não importa que seja caluniado, não importa que seja preso, importa que existe um trono te esperando, importa que no momento certo Deus vai te exaltar e vai te colocar na cadeira que você merece. Deus vai te colocar, louvado seja o nome do Senhor, na posição que Ele te prometeu, na posição que Ele escolheu, na posição que você sonhou. A lua e as estrelas terão que se curvar. Sabe por quê? Porque aquele que tem sonho, aquele que tem projeto de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus faz cumprir, porque Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus na tua vida. Foi Deus na vida de Bartimeu, do cego Bartimeu, foi Deus na vida daquela mulher, louvado seja Deus, foi Deus na vida de José e é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Seja objetivo. Olhe para Jesus, não olhe para o que a multidão vai dizer, para o que a multidão vai falar. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, parando, Ele manda chamar o cego Bartimeu. Ora, se Bartimeu tivesse ouvido aquela multidão, ele tinha desistido dos seus sonhos, tinha desistido dos seus projetos. Se Bartimeu tivesse olhado para aquela multidão, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha parado de clamar. Mas ele fez ao contrário, ele olhou para Jesus, ele continuou clamando. E eu quero te chamar a atenção para um detalhe importante. Talvez os mesmos que o repreendia para que ele se calasse, quando Jesus para e manda chamar o cego Bartimeu, eles têm que chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus manda chamar o cego Bartimeu, eles têm que chamar, e talvez aqueles mesmos que o mandavam se calar, agora fala, Jesus te chama. E deixa eu te dizer uma coisa, pela revelação desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, uma hora a tua senha vai ser chamada, louvado seja o nome do Senhor. Assim como a senha de José foi chamado quando ele estava no cárcere preso, assim como a senha do cego Bartimeu foi chamada, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, quando ele clamava a Jesus, assim como a senha da mulher cananeia foi chamada quando ela resolve se humilhar diante do Senhor, quando ela resolve se colocar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, à disposição do Senhor para que Ele fizesse o milagre e libertasse a sua filha. Uma hora a tua senha vai ser chamada. Continua sonhando, continua projetando, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus Ele é fiel para realizar os meus e os teus sonhos. Deus Ele é fiel para realizar os meus e os teus sonhos. E nós não podemos, aleluia, se contentar com a capa da humilhação. Nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência, nós precisamos trilhar caminhos como guerreiro, precisamos ser fortes, precisamos sermos corajosos. Louvado seja o nome do Senhor, não podemos ficar dependente da capa. Bartimeu, ele se desprendeu daquela capa que o limitava a ser mendigo à beira do caminho. E muitas vezes nós precisamos se desprender daquilo que atrapalha a nossa vida. Aquela capa, ao mesmo tempo que era uma bênção na vida do cego Bartimeu, ela limitava os seus sonhos, limitava os seus projetos. Às vezes nós precisamos se libertar daquilo que nos prende. Às vezes nós precisamos se libertar daquilo que nos limita, daquilo que nos impede de avançar, que nos impede de crescer como seres humanos, que nos impede de crescer como profissional, que nos impede de crescer como pessoa, que nos impede de crescer diante de Deus. Nós precisamos nos libertar, precisamos ter os nossos sonhos ampliados, os nossos projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes aquilo que nos é imposto, aquilo que nos é oferecido, nos limita.
Mas os sonhos de Deus jamais irão morrer sobre a tua vida. Os sonhos de Deus jamais irão morrer sobre a tua vida. E certamente, louvado seja o nome do Senhor, os sonhos de Deus junto com os teus sonhos se aliarão. E você alçará voo. Assim como o cego Bartimeu, ele alçou voo, ele se libertou daquela capa e foi em busca da sua própria vida, em busca do seu próprio sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Não queria ser dependente, louvado seja o nome do Senhor, da licença do Império Romano, não queria ser dependente. Ele não se vendeu para aquela capa, ele não se vendeu para aquela condição que ele vivia, mas ele queria algo maior. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chega para Jesus, Jesus pergunta para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu tenha a visão. Uma coisa é certa, Bartimeu, ao passar a enxergar, ele não ia mais precisar daquela capa. Bartimeu, ao passar a enxergar, ele não podia mais viver à beira do caminho. Agora ele tinha que trabalhar para conseguir o seu sustento. Agora ele tinha que ir em busca dos seus próprios objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele cura aquele cego Bartimeu. Ele ordena para que aquele cego vá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele resolveu seguir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve gratidão. Ele resolveu seguir a Jesus. E nós precisamos sermos gratos a Jesus. Nós precisamos escolher seguir a Jesus. O cego Bartimeu, ele queria ver porque ele queria seguir Jesus. Ele queria ser seguidor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também precisamos saber que o objetivo do nosso sonho, dos nossos projetos, tem que estar alinhado ao sonho de Deus, aos projetos de Deus. O sonho de Salomão, a petição de Salomão estava alinhada ao projeto de Deus. Ele queria sabedoria para governar o povo de Deus, o povo de Israel. E o meu sonho, o teu sonho, tem que estar alinhado ao coração de Deus. E quando o meu sonho, o teu sonho está alinhado ao coração de Deus, como o sonho de José, não há nada, não há ninguém que possa impedir. Não há capa que nos sustente, não há nada que nos segure. Existe um infinito a ser conquistado. Você e Deus, em parceria, vocês escrevem a sua história. Salomão e Deus escreveu a sua história. Aquela mulher cananeia e Deus escreveu a sua história. José e Deus escreveu a história de José. O cego Bartimeu escreveu a sua história junto com Jesus. E agora é a sua vez de escrever a sua história junto com Jesus. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Em seu pensamento, o que você quer ser? Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? O que você quer que Deus faça na tua vida? Vamos orar nesta noite. Vamos orar nesta noite para que Jesus venha nos dar visão, para que Jesus venha nos libertar da capa, da humilhação, e venha nos dar novos projetos de vida, novos sonhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, todo levante do inimigo, tudo aquilo que vem para limitar os nossos sonhos, nossos projetos, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, a nossa caminhada, Pai. Senhor, nos ajude a desprender da capa da humilhação. Senhor, nos ajude a lançar fora a capa que atrapalha o nosso crescimento pessoal, profissional, e o nosso crescimento contigo, Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria e oportunidade para lançar fora tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Aquela capa estava atrapalhando a vida do cego Bartimeu.
E há coisas em nossa vida que atrapalham o nosso crescimento, atrapalham, Senhor, a nossa caminhada. Há coisas que precisam ser deixadas para trás, Pai. Nos dê sabedoria, nos dá visão do céu, Pai. Fala conosco, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que tem se levantado para nos limitar, para nos enterrar vivo, para nos atrapalhar, ó Deus. Toma a nossa vida em Tuas mãos, em Teu altar. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, e nos permita sonhar e realizar para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que limita, tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que atrasa, tudo aquilo que nos coloca para trás. Nós repreendemos em nome de Jesus. Dá vitória ao Teu povo, continua guardando e livrando para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá sonho, nos dá projetos, para que o Teu nome seja glorificado. Nos dá visão do céu, visão espiritual, Pai. É isso que nós pedimos e por fé nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.